Oi, gente, tudo bem? Olha eu por aqui de novo. Tava aqui me arrumando pra sair, vou já sair. Tô até com a roupinha que vocês escolheram pra mim lá no meu Instagram. Me segue lá, já aproveita. E, gente, hoje eu vou ter com vocês uma conversinha assim. Sentei aqui no sofá, botei vocês aí. Uma conversa que eu quero ter há muito tempo, antes mesmo de ter o YouTube. Eu já queria muito fazer esse vídeo. Enfim, mas estou aqui pra fazer ele hoje. Se vocês escutarem algum barulho externo, enfim, ignorem, relevem. Mas eu vou começar contando uma situação que aconteceu comigo e depois eu desenrolo mais a conversa, certo? Isso aconteceu quando eu tinha 19 anos e nessa época eu e o Natan, a gente tava noivo, né, nos preparativos do casamento e tudo mais. E aí nesse dia eu tava indo pro meu trabalho, ia trabalhar só de tarde, então era por volta de 1h, 1h e pouco, né? E aí eu tava sentada no assento e no assento do lado, que é encostado na janela, tava sentado um senhor. E aí eu me sentei, apoiei minha mão em cima da minha mochila. E aí ele viu que eu tava com a aliança na mão direita. E ele decidiu perguntar: "Você vai casar?" Aí ele: "Você vai casar?" E eu vou casar. Aí ele: "Mas você é muito nova." Aí ele disse que eu não iria aproveitar nada da minha vida casando tão nova. E aí, pra completar, uns segundos depois, chegou uma mulher. E aí, no caso, tava eu nesse assento, o senhor no assento ao lado, e a mulher tava segurando os ferros, né? E o senhor se sentiu confortável pra dividir ali com aquela mulher a inquietação que ele tava ao saber que eu ia me casar nova, né? Ele me designou nova pra casar. Enfim, e a mulher, juntamente com ele, disse que eu não devia fazer aquilo, que eu não me casasse porque ela se casou e foi a pior decisão da vida dela. E que ela dizia pra filha dela que não se casasse tão cedo ou que nem se casasse. E eu, Senhor, segura a minha língua. Segura a minha língua. Gente, sério, porque muita coragem, né? Porque noção eles dois não tinham. Enfim, e eu realmente ali me controlei, também já tava com a cabeça muito cheia, né, das coisas de casamento, preparativo, e isso tudo, né, suga muito da energia. E eu, quer saber, deixa eles dois delirarem sozinhos. E aí eles continuaram falando, sabe? A mulher, eu me lembro muito bem disso que ela falou, que eu não fizesse isso, porque foi a pior decisão da vida dela, foi a pior coisa que ela fez na vida dela. E enfim, né, essa situação passou e depois eu fiquei refletindo, sabe? Primeiro eu refleti, tamanha sem noçãozice, né, deles dois. Mantive um pouco de respeito pela idade do senhor. Enfim, mas fora essa situação, depois eu fiquei pensando e fiquei me questionando o quanto muitas vezes algumas pessoas, como foi o caso daquela mulher, daquele senhor, o quanto elas querem dizer pra você se aquela sua decisão vai ser boa ou ruim, baseado no que eles tiveram como experiência, né? E assim, isso não entra naquela frase de aprenda com os seus erros e os erros dos outros. Não se enquadra nisso. Aprender com seus erros é válido, aprender com os erros dos outros também é válido, mas não é sobre isso. Não é sobre isso. Nesse caso, não era sobre isso. Eles realmente, sabe, estavam jogando palavras que não eram nada parecido com palavras de bênçãos. Aquilo não eram palavras de bênçãos para minha vida, não eram palavras de bênçãos para a vida do Natan, não eram palavras de bênçãos para o meu casamento, que ainda ia acontecer. Então, intencionalmente ou não, de certa forma, eles meio que estavam amaldiçoando, sabe? Dizendo que
ia ser ruim, que isso não era uma boa decisão, que era uma besteira fazer isso, quanto mais na minha idade. E eu fiquei assim, meu Deus, quantas vezes as pessoas querem dizer o rumo das nossas vidas baseada nas experiências deles e nas experiências frustradas deles, entendeu? Não é porque o dela foi ruim que o meu necessariamente precisaria ser. E mesmo se fosse, era uma experiência minha e que ainda ia acontecer. Então não dava o direito a ela e nem a ninguém de dizer o que ia ser o rumo da minha vida. E eu também fiquei pensando o quanto muitas vezes a gente se compara as nossas atitudes com as atitudes de outras pessoas baseado no sucesso ou não dessas atitudes. E eu até me lembrei de uma situação que eu disse, não vou fazer isso que essa pessoa fez, porque com ela não deu certo, comigo também não vai dar. E às vezes isso é tão assim que eu fiquei muito constrangida deles terem feito isso comigo. Mas eu percebi o quanto eu já fiz isso comigo mesma. E eu fiquei refletindo em seguida, né? Em outro momento, eu tava lendo a Bíblia e tava na história de Davi, né? E a história de Davi, né, consiste num jovem, ele era jovem, não era um homem forte, não era dos mais providos de forças, de músculo. E ele foi chamado, né? Deus mandou um profeta ir ao encontro dele e chamar ele para participar de uma guerra com um gigante, né? Com um gigante, um dos homens mais altos que tinha. E, né, ele foi. Então, assim, primeiro que aqui na história de Davi tem muito um contexto espiritual, lógico, né? Eu acredito que quando ele tomou a decisão de ir, né? Ele acreditava na soberania de Deus, acreditava que Deus tinha chamado ele, acreditava que Deus ia tomar conta das circunstâncias, né? E que se Deus tinha chamado, o final ia ser um final de vitória, né? De glória ao próprio nome de Deus. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, será que, imagina se ele tivesse hesitado, o que não era nada de outro mundo se ele tivesse hesitado, porque ele podia ter questionamentos na cabeça como, mas Deus, eu tão pequeno, sabe? Eu não sou mais preparado, eu não sou mais forte. Quantos outros homens mais capacitados fisicamente que eu foram e perderam? Quantos gigantes lutaram com esse gigante e perderam, sabe? Então ele podia ter comparado a experiência de outras pessoas mais capacitadas que ele e ter levado em conta o fracasso dessas pessoas e a partir disso tomar uma decisão que iria tirar a individualidade que Deus designou para a vida de Davi. E aí eu fiquei pensando que Deus tem uma história para cada um de nós. Os nossos dias, os seus dias, eles foram criados antes mesmo que qualquer um deles viesse a existir, né? Mesmo que a gente não saiba o futuro das nossas decisões, o futuro das nossas ações, mas os nossos dias estão escritos, né? Então eu fiquei refletindo o quanto nós somos seres individuais, o que é muito óbvio, mas às vezes a gente precisa falar o óbvio porque a gente esquece. O quanto nós somos seres individuais, o quanto Deus tem algo designado para as nossas vidas, né? E o quanto isso faz parte de algo muito maior, que é sobre o reino de Deus. Mas, enfim, saindo dessa parte, eu fiquei realmente reflexiva e aquilo ficou no meu coração, né? E eu quero há muito tempo gravar esse vídeo, mas hoje eu tô gravando ele e eu quero te dizer que a sua história é a sua história, as suas experiências são as suas experiências. Não mate as suas ações, o seu futuro
por conta da vida de outra pessoa. Não deixe que pessoas façam isso com você. Então, é isso, acredite em você, na sua individualidade, no que Deus tem pra sua vida, no que Deus tem reservado pra sua vida. E, por favor, não seja sem noção como essas duas pessoas foram comigo. E é isso, um beijo. Espero que isso tenha feito sentido pra você. Espero que eu tenha me feito entender por entender. Espero que tenha sido compreensível pra você escutar isso. E se fez sentido pra uma pessoa, é o suficiente, mais que o suficiente. E é isso, agora sim eu me vou. Beijo.